Aí, galera do handebol brasileiro, tô aqui em São Bernardo com o técnico de Maringá e secretário de esportes da cidade de Maringá, Valmir Facina. É isso mesmo, senhor Valmir Facina? Boa tarde. Boa tarde, né? O Valmir ninguém vai conhecer, né? O Facina, né, é conhecido, meu nome ficou conhecido como Facina no meio esportivo, como jogador, tal, como técnico. É Facina mesmo. E Facina, um jogo duro contra São Bernardo. Já é a terceira participação sua na Liga Nacional em 2017. A gente estava conversando, você falou que faz muito tempo, mais ou menos uns 20 anos, que Maringá participou da Liga e está retornando para a Liga. Queria que você falasse um pouco do jogo de hoje, que foi um jogo atípico para você, e um pouco dessa participação de Maringá na Liga Nacional. Então, na verdade nós temos uma força maior no masculino, né? O masculino ele disputa a Liga Nacional regularmente, né? Vem ficando entre as 4 principais equipes, né? O feminino, antes disso, tipo assim, o handebol em Maringá sempre existiu, sempre foi o esporte mais organizado, vamos dizer, né? Tanto masculino como feminino. O feminino agora que a gente começa a colocar um pouco mais de investimento, né? Retomar a Liga Nacional. Nós tivemos uma participação, um ano somente na Liga Nacional, isso acho que há uns 15 anos atrás, nem me lembro muito, né? E agora a ideia é fortalecer o feminino também, né? Para andar um pouco meio que junto com o masculino, né? E me diz uma coisa, me fala um pouco da participação de Maringá nesses 3 jogos e o de hoje, que foi atípico, como você estava comentando comigo. Você jogou contra o Caxias. Exato, nós jogamos primeiro em Cascavel, né? A gente havia vencido o Cascavel na fase do Paranaense de 2 gols e perdemos de 2 gols nesse jogo que valia pela Liga Nacional, né? Vencemos Caxias, né, na semana passada, e agora nessa semana a gente empatou com Guarulhos e hoje levamos aí uma sacolinha, né, da Unip e tal, né? Então, na verdade, já é a 4ª participação de Maringá, é isso? Exatamente, é o 4º jogo. Agora nós vamos receber os 3 jogos em casa, né? E o que você acha que hoje não entrou o jogo? Porque começou muito bem o Maringá. Até me surpreendeu muito. Você tem uma central maravilhosa. Qual que é o nome dela? É a Gisele. A Gisele, que coloca umas bolas, uma garota muito inteligente, uma canhota muito importante. Você começou muito bem no jogo, de repente deu uma parada. O que foi que aconteceu? Realmente foi um jogo atípico. A gente sabia, assim, tinha uma noção de que o jogo ele poderia realmente, a tendência seria ir abrindo, né? Aos poucos, poderia ser até 10 gols, 12 gols, como foi, mas era um jogo mais interessante, um jogo até mais bonito e tal, né? Eu realmente ainda não entendi bem ali. Individualmente os jogadores não foram bem, a canhota chuta muito, muito bem, né? Ela não entrou no jogo, chutou em momentos assim que totalmente sem a mínima condição, né, de gol e tal, né? Taticamente a gente tem algumas ações que a gente vem fazendo com regularidade, a gente não conseguiu jogar. A defesa, que é um ponto forte, a gente treina muito defesa, né? Defesa aberta, um 5-1 mais fechado, um 3-2-1 mais alto e tal. A gente não conseguiu se achar em defesa nenhuma, né? Nas trocas das jogadoras também. Então realmente hoje nós fizemos, acho que um jogo muito ruim, assim, né? Eu acho que a falta de hábito de jogar com equipes desse nível, né? Qualidade técnica, o tempo de bola, né? A potência no chute, né, nos dificulta ainda, né? Os nossos jogos dentro do Paraná, de um modo geral, não são jogos tão fortes, né? Então aqui é uma fase de adaptação, né? Porque realmente o patamar às vezes parece que não, mas existe. Você acha que a tua jogadora ficou um pouco mais nervosa de enfrentar, uma campeã pan-americana, que nem São Bernardo? Assim, entre elas comentam, olha, fulana faz isso, ciclana faz aquilo e tal, né? Isso aí traz realmente uma expectativa, né? Mas eu acho que a gente tinha trabalhado bem isso aí, a gente tinha quebrado essa coisa de fazer um bom jogo, né? O discurso foi de, tipo assim, a responsabilidade é delas, né? Vamos fazer um bom jogo, é um jogo bom para testar todas, e eu realmente fiz isso, né? Até pela necessidade, né? Porque a equipe considerada titular, né, não teve um bom comportamento, um bom desempenho, havia necessidade de trocar, mas já era ideia de trocar. Então, para elas ficarem bem à vontade, né, tentar jogar mais solta, né, não se prender tanto, tal, né, mas acho que começamos bem, como você falou, né, e depois acabou travando um pouco, né, faltou leitura, faltou tudo, né. Mas esse aprendizado, eu acho assim,
Sudeste, Sul, é uma coisa um pouco mais próxima, que devia ter mais um intercâmbio entre as equipes. Não que outras não teriam esse mesma condição, mas pela proximidade mesmo. É importante para o crescimento do handebol do Sul, né? Assim, né? Bom, infelizmente está centrado mais no Sul aqui, né? A gente precisaria expandir, né? Nós teríamos que ter mais equipes aí, né? E é um papel da nossa confederação que eu acho que nem de longe ela vem cumprindo, né? Desde organização, né? E uma preparação, sei lá, nós estamos muito aquém aí em algumas ligas nacionais, saber se vai ter equipe ou não, né? Nós temos essas coisas ainda, né? Nosso esporte ainda, infelizmente, carece de alguém para entrar e realmente administrar e conseguir avançar, né? Um país que é campeão mundial e encontra aqui umas dificuldades assim de saneamento básico, vamos dizer, né? Nós não temos, nós precisamos reformular os técnicos europeus que vêm aqui, né? O discurso deles é o mesmo, né? Vocês não têm uma estrutura, né? Vocês não têm uma escola, né, de continuar. Eles vieram e implantaram, né, uma sistematização de jogo, né, conceitos e tal, né? Então ainda a gente tem que rodar um pouquinho aí, né? Mas é muito importante, a tua participação nesse ano, juntamente com Cascavel, é importante para vocês também, porque vocês encontram equipes como Pinheiros, como São Bernardo mesmo, e dá para ter um pouquinho mais de noção, de saber onde que vocês estão, a facilidade de jogo, quais são as dificuldades. É um aprendizado também, sim, né? Fez parte até do discurso, né? Tipo assim, olha, a gente tem que medir o nosso tamanho. Nós temos que entrar para jogar como se fosse um jogo possível, né? Não colocar essa distância, né? E vamos ver o nosso tamanho, né? Então esses jogos realmente, né, dão um parâmetro daquilo que você tem que desenvolver, né? Até onde que você tem que chegar, né? A equipe, uma das equipes a principal, né, como você falou, campeã pan-americana e tal, né? Então é ali, nós temos essa medida, né? Eu acho que para nós no jogo de hoje a gente poderia ter encurtado um pouco essa distância, né? Tipo assim, quanto que nós temos que correr ainda para correr junto, né? Vamos dizer assim, né? Quanto que nós temos que chegar taticamente, tecnicamente, né? Então eu acho que hoje o jogo não mostrou muito. É lógico que essa distância ainda é grande, mas era um pouco menor do que o jogo representou hoje. E você, como secretário de esportes de Maringá, o handebol de Maringá entra na liga porque você conseguiu verba, sendo secretário, para trazer o handebol para participar na Liga Nacional? Maringá já vem uns 2, 3 anos ameaçando de participar, né? E não é tão caro participar de uma liga dessa forma como foi feito, principalmente, né? Então já era a ideia. Lógico que na figura de secretário você consegue viabilizar condições, né? Apesar de que também, né, em função da nova lei federal 3019, ela engessou demais. Lá nós repassamos o recurso para as associações esportivas, handebol, vôlei, basquete e tal. E esse recurso está saindo, eu acho que daqui uma semana só. Então nós tivemos dificuldade em relação a isso aí. Mas em relação à estrutura, por exemplo, como secretário, né, um fretamento de ônibus, né, algumas condições assim, dá uma facilidade. E lógico, e também a garantia do recurso, que vai acabar saindo um pouco mais atrasado, né, mas vai sair como secretário, lógico. Mas a ideia lá, por exemplo, não é só o handebol. Nós temos lá o vôlei profissional também, tem o nosso vôlei da casa, que a gente chama também, que é muito bom, basquete, todas as modalidades individuais, né? Maringá é uma cidade muito rica, assim, né, em relação ao esporte, né? Nós temos todos os esportes em todas as categorias, desde a formação do infantil, né, e nos Jogos Abertos, normalmente a gente é campeão geral dos Jogos Abertos, né? Um ano sim, outro não, mas a gente está sempre sendo campeão dos Jogos Abertos. Isso porque nós temos todas as modalidades bem estruturadas, né? E Facina, você foi goleiro da seleção brasileira, é isso? Exato. Eu fui por um bom tempo, assim, né? Que ano que foi isso? Conta um pouco da tua história. Minha história assim, começa em Nova Esperança, né, com o professor João Marim, que foi o introdutor da modalidade em Nova Esperança, né, junto com Maringá também, e Curitiba foi meio simultâneo, né? Eu surgi ali de Nova Esperança, com 16 anos eu fui para o GEBS, Jogos Escolares Brasileiros, né? Com 17 fui com uma experiência muito boa na Alemanha, onde a gente fazia os nossos estágios, né? Era na Romênia, depois no primeiro ano que eu fui passou-se a ser na Alemanha, né? Naquela época uma seleção se reunia muito pouco,
foi em 77 que foi para a Alemanha, 82 que foi ter uma seleção adulto, né? Então foi muito espaçado. Depois de 85 fui para o Pan-Americano em Manaus, 87 outro Pan-Americano, 89 acho que foi os Jogos Pan-Americanos em Cuba, né? Para alguns mundiais e tal, né? Como atleta foi isso aí. Qual que foi a seleção que mais assim te atraiu? Quem que jogava na seleção que foi melhor para você? A que você participou, que foi vibrante? Conta um pouquinho dos jogadores que faziam parte dela. O jogador mais da minha geração, né? Em Maringá nós tínhamos o Teixeira, né? Que foi um grande expoente, pai do Henrique Teixeira, que também é um jogador de seleção brasileira, né? Nós tivemos bons jogadores. Você jogou com o Hulk, né? Aqui, né? Assim, jogamos com o Hulk. Assim, né? Eu teria assim centenas de nomes, assim, seria até não comentar uns tal e não comentar outros. O Facina, né? Não falou de mim, mas ele também. Falar dos goleiros, assim, na minha época, né? Tinha o Osório, o Ligadão do Rio Grande do Sul, que era um excelente goleiro, o Checha, né? A gente foi pra alguma seleção juntos. Checha pegava tudo, né? Ele olhava, já sabia onde ia a bola, aquelas coisas todas. Eu fui da geração também do Bacalhau, que era um outro goleiro, então, assim, geração 59, 60, 59, por aí, né? Facina, obrigado pela tua gentileza de falar com as páginas, te agradeço de montão, que você tenha muita sorte no Maringá, você hoje dirigente e está fazendo acontecer o esporte em Maringá, e nada melhor do que trazer esse esporte de Maringá para o Brasil inteiro, saber quem é Maringá no handebol e no voleibol, e com essa vontade que você tem de apresentar o esporte de Maringá para o Brasil. Eu que agradeço. Eu queria só contar mais uma coisa em relação ao handebol de Maringá. Assim, nós ficamos muitos anos, até a confederação tem um ranking, né? Que aí pontua, né, todas as categorias e tal, né? Nós ficamos muito tempo como o primeiro do ranking no Brasil. Hoje eu não sei mais, não acompanho muito mais assim, né? Mas a gente esteve à frente de todas as equipes muito tempo assim, né? Em relação a essa oportunidade, eu que agradeço aqui de estar falando, né, de uma modalidade que a gente acha tão importante, que é o handebol, e do handebol de Maringá, né? E parabenizar você, né, por essa iniciativa, né, de estar ajudando a desenvolver a nossa modalidade, que está faltando muito aqui no nosso país, né? Obrigado, Facina. Um grande abraço para você. Handebol brasileiro, a delícia do esporte. Falar com o Facina, que bacana.